Olá, crianças! Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula. Agora, nesta aula, nós vamos falar sobre as partes das plantas. Você sabia que as plantas têm várias partes? Isso mesmo, assim como o nosso corpo. O nosso corpo é formado por várias partes, como a cabeça, os braços, as pernas, né? São várias partes. As plantas também. Vamos, nesta aula, conhecer quais são essas partes das plantas. Mas antes, crianças, vamos relembrar um pouquinho a nossa aula anterior, onde nós falamos, na verdade, sobre as plantas, do que elas precisam, para que possam crescer e se desenvolver. Alguém lembra o que as plantas precisam? Elas precisam de água, de luz solar e precisam de ar. Isso mesmo. Você sabia que as plantas elas são essenciais para o equilíbrio de toda a Terra? Sim, as plantas são essenciais para o equilíbrio de toda a Terra. Afinal, sem as plantas, nós e os outros seres vivos, como os animais, não conseguiriam sobreviver. Isso mesmo, afinal, nós precisamos das plantas. É nas plantas que elas purificam o nosso oxigênio, certo? O ar que nós respiramos. Falamos isso na aula anterior também. As plantas, elas recebem todo o gás carbônico, aquele gás, né, que fica no ar, um pouco mais sujo, e elas acabam purificando este ar. Isso mesmo, acabam limpando este ar. E assim nós respiramos o oxigênio mais puro. Nós podemos perceber também esse ar mais puro quando vamos ao campo, quando vamos aos sítios, às colônias ou em lugares que tem bastante plantas, que tem bastante árvores. O ar ali é mais limpo, certo? Você sabia que é das plantas que vem o papel? Sim, o papel vem das plantas. E não é somente o papel. O que nós nos alimentamos dos alimentos, na preparação de de comidas, enfim. Tudo isso vem do quê? Vem das plantas. Você sabia que a borracha também vem da planta? Isso mesmo, olha que interessante, não é mesmo? Mas vamos então dar continuidade às partes das plantas. Eu mostrei na aula passada essa plantinha. E ela está bem bonita, já está florando. E o que fez com que essa planta florasse e fique assim bem bonita? Foi o quê? Foi a luz solar, a água e o ar, isso mesmo. Quais são as partes de uma planta? Você já parou para pensar? As plantas, ela tem as folhas, tem o caule, tem as flores, também tem frutos e tem a raiz. Vamos conhecer qual é a importância de cada uma dessas partes da planta? Vocês acham que a raiz serve para quê? A raiz, ela serve para sustentar a planta e também é pela raiz que ela consegue absorver toda a água e todos os sais minerais e levar para a planta, certo? Lembram que eu falei para vocês que as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento? Isso mesmo, elas fabricam o seu próprio alimento através do processo chamado fotossíntese, onde ela recebe a luz solar, o gás carbônico, a água e assim é transformada em alimento para a planta, certo? Vamos então agora para as partes da planta. A planta ela é formada pela raiz. A raiz é uma parte da planta que fica embaixo da terra. Vou colar aqui, tá? Então a raiz ela cresce embaixo da terra, é a primeira a crescer. Depois que a raiz aquela sementinha que foi plantada, ou mesmo que caiu ali no solo, que caiu ali na terra, ela vai o quê? Ela vai germinar, ela vai começar a brotar e vai nascer uma nova árvore, certo? Nessa plantinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela também precisa de quê? De terra, precisa do solo. Aqui ela está plantada nesse vaso, mas ela poderia estar plantada diretamente no solo, certo? Então, vamos lá. A planta tem a raiz, que cresce embaixo do solo, e uma outra parte que começa a crescer, logo depois, é o
caule. O caule, ele cresce acima da terra. Isso mesmo, ele cresce acima da terra. Certo? Então, temos a raiz que cresce embaixo da terra, temos o caule que cresce acima da terra e também temos o que mais? Aqui no caule nós encontramos os galhos e é nesses galhos que ficam as folhas. Então, vou colar aqui essa copa para simbolizar as folhas. Certo? Vou colar aqui mais algumas folhas. Que é no galho, ou seja, nos galhos que as folhas ficam. Nós encontramos as folhas nos galhos. Mas será, crianças, que as plantas são formadas somente pela raiz, tronco e folhas? Será? Não. Elas, além das folhas, também ela tem outras partes. Certo? Vou colar aqui mais folhas para deixar a nossa árvore aqui com bastante folhas. Certo? Vou colar mais uma folha. Certo? Então, nós já sabemos que as plantas têm a raiz. E essas raízes, elas é que levam todos os nutrientes, toda a água para as folhas, certo? Então, a raiz absorve toda a água do solo, absorve todos os nutrientes e acaba levando pelo caule até as folhas. Assim, elas começam a fabricar o seu próprio alimento. Mas também não é só folhas. As árvores também têm flores. Isso mesmo, elas também têm flores. Vamos deixar aqui a nossa árvore cheia de flores. E o que mais elas têm? Elas também têm frutos. Muitas árvores têm frutos. Aqui também, crianças, vale lembrar que algumas árvores, algumas plantas, na verdade, elas têm somente folhas, não dão frutos, certo? A nossa plantinha aqui, ela tem o caule, tem a raiz que está embaixo da terra, aqui do solo, né? Dentro deste vaso, tem o caule, já está carregada de flores, significa que depois dessas flores aqui, o que vai acontecer? Vai começar a brotar, começar a nascer os frutos. E você sabia que aqui nas flores que também nós podemos encontrar a semente? Podemos encontrar a semente também dentro do fruto. Sim, também dentro dos frutos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela raiz. Qual é a função da raiz? A raiz, ela tem uma função muito importante, que é captar, né, pegar toda a água do solo e levar para as folhas, leva junto com sais minerais, certo? Essa raiz, crianças, ela também serve para sustentar a planta, certo? Isso mesmo, para sustentar. Afinal, as raízes vão se espalhando pelo solo e vão fazer com que a planta fique ali firme. Depois nós temos a parte do caule. O caule também serve para sustentar a planta. O caule, ele cresce acima, certo? Da terra. Na nossa plantinha, veja que o caule é bem firme. Se balançarmos aqui, ó, ela está presa pela raiz e o caule está sustentando toda a planta, certo? Vamos aqui para mais uma parte que também é muito importante. Todas as partes das plantas são muito importantes. Nós temos as folhas, e as folhas, criança, ela é responsável pelo quê? As folhas são responsáveis pela alimentação da planta. Afinal, é através das folhas que elas vão receber todo o gás carbônico, vão receber a luz solar e vão acabar transformando tudo isso em quê? Em alimento. Tudo é um processo, é uma parte que precisa da outra. A raiz vai segurar, além de segurar,
A planta na terra também vai retirar toda a água, todos os sais minerais do solo e através do caule vai indo, levando toda essa água, todo esse nutriente às folhas. As folhas também vão receber a luz solar, a energia solar e vão começar a fabricar o seu próprio alimento. Começar a fabricar alimentação para a planta. Então, as folhas também são muito importantes, certo? Ela é responsável pela alimentação da planta. E logo depois nós temos a flor. Para que serve a flor? Será que é só para embelezar a planta? Não, é da flor que futuramente vai germinar, ela vai germinando, ou seja, ela vai ela vai transformar, certo? Essa florzinha ela será transformada em fruto futuramente. É nela também que nós podemos encontrar algumas sementes. Em algumas plantas, as flores, elas são responsáveis em guardar as sementes. E essa sementinha, ela pode também, se for uma árvore frutífera, se transformar em um fruto. No caso da pimenteira, essa flor vai acabar se transformando em quê? Em um condimento, em uma pimenta, certo? Então, muito bem. Depois nós temos o fruto, a parte do fruto. E o fruto serve para quê? O fruto serve para nós comermos, mas ele também tem uma função muito importante. É dentro do fruto que é guardado as sementinhas, a semente da planta, isso mesmo. Futuramente, essa semente que está guardada dentro do fruto poderá, se o fruto cair ali próximo à árvore ou ser levada pelos animais para outro lugar, o que vai acontecer? Ela vai dar origem à nova planta, a uma nova plantinha que vai nascer. Olha que interessante. Gostaram? Muito bem. Então, o que nós aprendemos? Que as plantas têm suas partes e suas funções que são muito importantes. Vamos lá rever? A planta tem a raiz, que ela serve para quê? Para fixar a planta ao solo. Ela também serve para levar a água e os nutrientes para toda a planta, até chegar lá nas folhas. O caule, que cresce acima da terra, acima do solo, e serve para sustentar essa planta. As folhas, que são responsáveis pela alimentação da planta, certo? As flores, que futuramente vão dar origem aos frutos, e os frutos, onde são guardados as sementes. Geralmente nós encontramos a sementinha dentro dos frutos, certo? Então é isso, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.